Cultivo de lúpulo ganha força em São Paulo. Felipe Sommer é coordenador de projetos especiais de uma cervejaria, está aqui no telão. Bom dia, Felipe. Obrigada pela participação. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Queria que você começasse falando qual é o cenário do lúpulo aqui em São Paulo para as pessoas entenderem. O cenário do lúpulo em São Paulo, assim como no Brasil como um todo, está fervendo. Nos últimos, vamos dizer assim, 5 anos, houve uma explosão de pequenos produtores fazendo experimentos. Isso não é diferente aqui em São Paulo, em outras regiões também. E a gente vem observando muitos bons resultados. Então, o pessoal em São Paulo está muito animado com a oportunidade de trazer uma nova cultura para o país, de um insumo que hoje ele é fundamental para a produção de cerveja e é praticamente 100% importado. Então, o cenário é muito positivo e extremamente promissor até este momento. Agora, o que levou esses produtores a investirem mais na cultura? Tem a ver também com essas cervejarias artesanais ou não? Acredito que sim, porque quando a gente fala de lúpulo, o lúpulo, muitos dizem que é a alma da cerveja. E até então, 100% desse ingrediente ele tem que ser importado da Alemanha, dos Estados Unidos. Ter a oportunidade de produzir um ingrediente aqui no Brasil significa ter a oportunidade de produzir cerveja com um ingrediente fresco aqui da região. Então, como existe uma tendência já neste mercado de valorizar os insumos regionais, insumos de agricultura familiar, por exemplo, insumos locais, isso é algo que tem ajudado bastante, tanto no ecossistema das microcervejarias, como das cervejarias maiores também. Por que você acha importante esse investimento nessas regiões? Porque, de certa forma, é a garantia de vocês terem essa matéria-prima tão importante para o produto de vocês, mas também de ter a qualidade que vocês querem dessa matéria-prima? Eu acho que quando a gente fala em questões de qualidade, existe um universo para ser explorado ainda. O lúpulo importado tem altíssima qualidade. Lúpulo alemão, lúpulo americano, que já são produzidos há décadas, chegam aqui no Brasil em excelente qualidade. A questão não é essa, a questão é a gente transformar o Brasil em um produtor de lúpulo. E isso aconteceu já no passado com a uva, com a maçã, com outras culturas. Nós estamos vivenciando o nascimento de uma nova cultura e mais uma grande oportunidade de uma cultura de alto valor agregado para o nosso agro, que já tem tanta coisa bacana acontecendo. Além de ter uma opção a mais para o produtor, também diminui a dependência do mercado, né? De onde a gente importa? Então, como eu estava dizendo, hoje as maiores regiões produtoras são a Europa e os Estados Unidos. A gente já tem importações regulares, tanto da Europa como dos Estados Unidos, mas também vem lúpulo da Argentina e lúpulo da África do Sul. Então, hoje existe lúpulo em grande parte do mundo que antigamente se dizia que não podia ter, que não era possível a produção. Nós estamos aqui produzindo lúpulo no Brasil, lúpulo de qualidade, provando que sim, que é possível, que essa cultura tem futuro e não está restrita a essas regiões tão tradicionais assim. E a empresa tem fechado também parceria para pesquisa? Como é que funciona isso? Sim, isso é que é bacana. Quando a gente fala de vamos implementar uma cultura, não é simplesmente trazer uma muda e colocar no chão. Como é uma cultura inexistente, a literatura existente para a produção de lúpulo no Brasil é muito pequena ainda. Então é fundamental este alinhamento, essa parceria entre instituições privadas, instituições públicas e universidades para a gente fazer e ter pesquisa em relação a isso. Então, o nosso projeto, a gente procura conectar esse ecossistema. Então, a universidade, as empresas de extensão do nosso agro, que já existem, que tem uma capilaridade muito grande, e a conexão com as cervejarias. Então, a gente está tentando, de alguma forma, fazer com que esse processo de implantação da cultura se acelere. Você tem algum exemplo de pesquisa? Que tipo de pesquisa vocês têm feito parceria? Com certeza. Hoje nós temos diversas linhas de pesquisa, Algumas delas focam no desenvolvimento adequado do manejo. Qual é o manejo, qual é a nutrição que a planta precisa para desenvolver mais o amargor e o aroma? Qual o efeito de suplementação luminosa, ou seja, colocar lâmpadas para compensar o fotoperíodo. Outro é manejo de pragas, isso é super importante. Uma cultura que está nascendo ainda não tem os seus químicos regulamentados. A gente precisa desenvolver e trazer a experiência de outras culturas para a cultura do lúpulo, para que a gente possa fazer o uso da maneira mais segura possível. E o mais, vamos dizer assim, o mais bacana, é a adaptação de variedades. Então, as pesquisas focam muito em quais as variedades que se adaptam melhor
ao nosso país e que tipo de terroir que a gente pode esperar, né, que o cervejeiro que vai fazer uso desse lúpulo pode esperar. Então, as pesquisas trabalham muito em relação a isso, aromas, óleos essenciais, etc. Tem algum terroir específico que caia no gosto do brasileiro? Eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar de terroir, porque a gente ainda está nessa fase de adaptação e expansão da cultura. Mas a gente já vê que espécies muito comuns nos Estados Unidos e na Europa, que têm aromas característicos, que aqui na nossa região acabam tendo uma particularidade. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Nós temos uma espécie de lúpulo chamado Chinook, em que aqui no Brasil alguns produtores conseguiram um aroma muito característico de maracujá, de frutas amarelas, o que não é tradicional desta variedade. Então, isso é algo que a gente já pode começar a fazer associação com o terroir. Você acha, Felipe, que o mercado teria espaço para mais variedades, para essas variedades? O consumidor chegar no mercado e encontrar vários tipos de cerveja? Não sei se isso é possível. Hoje, os cervejeiros, atualmente, como eu disse, eles usam lúpulo importado. Então, eles já têm as suas receitas estabelecidas com determinados lúpulos. Então, o que eu acredito é que pode existir uma tendência de produção e criação de novos estilos de cerveja a partir dos lúpulos que estão sendo produzidos aqui no Brasil. Então, a gente vai ver aí nos próximos, vamos dizer assim, anos, muitas receitas nascerem com o lúpulo nacional. Isso é que é muito bacana. Então, mas o consumidor brasileiro, ele está procurando isso? O consumidor de cerveja, ele procura essas novidades? Ele gosta? Com certeza, a cultura cervejeira no Brasil, ela é, podemos dizer assim, se comparado com outros países mais tradicionais, ela é muito recente. A cerveja artesanal, a cerveja diferenciada, diferente do estilo Pilsen, que durante décadas acabou sendo sempre a grande, quase total, a totalidade do consumo, o brasileiro começou a aprender outros estilos, estilos de alta fermentação, estilos mais alcoólicos, estilos mais rebuscados, com outras matérias-primas, com outros tipos de malte. Então, isso hoje já existem, assim, centenas de estilos aqui disponíveis no Brasil e cada vez mais o consumidor se propõe a experimentar isso, a valorizar esta cultura cervejeira. E o lúpulo é um elemento fundamental para isso. O lúpulo é mais um elemento de caracterização e de possibilidade do cervejeiro criar novos estilos. Entendi. É um avanço do mercado aqui no Brasil, que ainda tem muito para crescer e só precisa descobrir o nicho correto, né? Exatamente. Tá ótimo, Felipe. Muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima.